Pessoal, bom dia. Agora vocês já podem mandar o nome lá no chat que eu comecei a fazer a gravação. Então pode mandar, certo? Beleza. Certo, pessoal. Então, bora começar. Essa semana eu passei uma atividade, né? Atividade bem tranquilinha. Só um pouco grande, né? Mas não era difícil, não. Vamos resolver ela. A primeira aí é a 108. A gente começou a fazer ela na aula anterior, que uma aluna já tinha olhado ela e ficou com dúvida, mas vou fazê-la de qualquer forma. Aí tá falando o seguinte aí. No esquema abaixo temos dois resistores idênticos. A resistência equivalente entre A e B vale 2 ohms. Então a resistência equivalente 2 ohms. E ele quer saber o valor de R. São duas resistências iguais. Ele falou que cada uma vale R, mesma coisa que falar que chama X, né? Só que aqui a gente, quando fala de resistência, né, a gente usa o R, certo? Então vai ficar assim. Para a gente calcular o valor de R, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem a resistência equivalente, a gente não tem o valor individual delas. A associação é paralela, né? Os dois resistores estão em paralelo, porque se a gente imaginar que é o ponto em que os dois resistores estão ligados, é um ponto de divisão de corrente, certo? A gente costuma até falar que todo circuito paralelo ele é um divisor de corrente, porque sempre vai dividir corrente, vai vir um pouco para cá e um pouco para cá. Aqui nem está falando de corrente, então não importa aqui, certo? Mas a gente tem que saber que está em paralelo, né? Para a gente fazer começar a fazer a continha. Bom, para a gente calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo de dois resistores, a gente tem três formas de fazer, né? Principalmente quando são iguais. A gente pode fazer aquele 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa é a primeira forma, é a forma geral da associação em paralelo. A gente tem a outra forma, que é resistência equivalente é igual ao produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, né? E a gente tem a terceira forma, que é exclusiva para resistores iguais, que é resistência equivalente é igual ao valor da resistência dividido pela quantidade de resistores, que é o N. Nesse caso aqui, mesmo sendo igual, a gente poderia jogar aqui, né? Mas vamos usar essa, que é a mais fácil de todas. A resistência equivalente é igual ao valor da resistência, que são iguais, dividido por N, a quantidade. Então vai ficar assim, ó. A resistência equivalente a gente já tem, vale 2, certo? O valor da resistência R a gente não sabe. A quantidade de resistores a gente sabe que é 2 resistores. Multiplicando cruzado, R vezes 1 é R, 2 vezes 2, 4. Então R vale 4 ohms. Aqui a gente tem 4 ohms, 4 ohms. Certo? Ficou alguma dúvida nesse aí, gente?
Não. Ou Facinho, não? né? É bom para começar. Mas em compensação, 109 já dá uma complicada, né? Para quem realmente fez, né? 109 é da PUC. Vamos lá. Foram realizados ensaios elétricos com dois resistores A e B. Cada um foi submetido a uma tensão elétrica contínua U, crescente, e mediu-se a correspondente corrente I. Os resultados estão representados na figura. Se esses resistores forem associados em paralelo, qual será a resistência equivalente? Ele dá uma sugestão aqui, né, para a gente saber como começar, mas vocês nem precisariam, né, que vocês são inteligentes. A partir do gráfico, calcule RA e RB, usando a lei de Ohm. Certo? Se a gente olhar o gráfico, é um gráfico que está relacionando tensão. Cadê o negócio aqui? Está relacionando tensão e corrente. Só que a gente tem que olhar as unidades de medida. Tensão está medida em volt, é igual a gente usa mesmo, né? A corrente está sendo medida em miliampere. Então esse milha aqui, ó, pode complicar um pouco, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com ele. Talvez nem vai atrapalhar, mas tem que tomar cuidado. Ele quer saber a associação desses dois resistores em paralelo. Mas para saber fazer a associação, a gente tem que saber primeiro o RA e o RB, foi a sugestão dele. Para a gente calcular o RA, a gente tem que jogar na lei de Ohm. A lei de Ohm fala que R é igual a U sobre I, né? Que é o Rui. Então vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai jogar a tensão e a corrente específica de cada resistor para calcular o valor da resistência. No RA, se a gente olhar aqui, ó, o A, ele tem um valor de tensão igual a 20 e tem um valor de corrente igual a 120 miliampere, não é? Então a gente vai escrever isso, ó. Resistência de A é igual ao valor da tensão, que vale 20, dividido pelo valor da corrente, que vale 120 mili. Vocês lembram quanto que vale o mili? Mili é 10 elevado a quanto? Vocês lembram? Tem que lembrar, gente, a Não gente fez isso no lembro. começo do ano até mandar parar. O mili é o menos 3. Lá em RB agora, antes de fazer essa conta. Em RB, é, em B aqui, o valor da tensão é 40 e o valor da corrente também é 120 mili, certo? Se a gente olhar nesse ponto, tá? Vai ser RB igual a 40 dividido por 120 vezes 10 é menos 3. Agora, a gente vai voltar aqui para o menu. O que eu estava falando, eu escrevi aqui. Ficou 20, então, RA 20 sobre 120 vezes 10 menos 3, o RB 40 sobre 120 vezes 10 menos 3. Vamos calcular, né? Para ver como é que vai ficar isso aqui. Tem várias formas de fazer, certo? O que a gente pode fazer aqui, para ficar mais simples para vocês, é a gente não andar com a vírgula, a gente dividiu 20 por 120 direto. Deixa eu ver aqui quanto que dá. 20 dividido por 120. Nossa senhora, esse número não é bom não. Não tá bom. Deixa eu ver se tem como fazer de outra forma. Que eu não gostei não.
Alexandre. Oi. Ah, tá. Saber se tava aí. Eu tô olhando aqui o gráfico de novo, porque eu não gostei desse valor que deu ali não, cara. Vai complicar a nossa vida. Acho que eu vou usar o outro, do gráfico. Eu tô fazendo aqui na calculadora então pra ver se melhora os valores que a gente usa eles. Que é o 10 dividido por 50, ficou melhor. E o 20 dividido por 50. Não, vou usar eles mesmo. Vou reiniciar aqui, peraí. Deixa eu voltar lá. Vou compartilhar com vocês de novo. Aqui o que eu fiz foi isso aqui, ó, gente. Eu utilizei os valores desses pontos aqui, ó. Desses pontos aqui. Mas, agora, eu não gostei desses valores, eu vou usar esses pontos aqui, ó. Esse e esse. Dá no mesmo, né? A gente pode usar eles também. Esse aqui tá bem no encontro, no ponto. Então, significa que esse ponto aqui, a tensão em A é 20 sobre... Sim, aqui é... Ih, não é 50 não. Meu Deus. É 60. Não, gente, tá tudo ruim. Nossa senhora, por que eu passei esse exercício pra vocês, hein? Caguei no negócio. Não vai fazer com esses valores aqui mesmo. Vai ter que ser mesmo. Eu tô com medo de enrolar. Vou deixar ele pro final, gente, tá? Deixa eu vou deixar esse exercício pro final. Senão já tá... Perder muito tempo nele. Se der tempo eu faço ele. Nossa senhora, caguei no negócio mesmo. Pra que eu fui passar? Vamos fazer o 110. O 110 tá falando o seguinte. Daqui a pouco a gente volta lá no 109, se der tempo. Senão perde a aula inteira nele. Dentro de uma caixa há 3 resistores idênticos de resistência R e eles podem estar ligados em série ou paralelo. A resistência equivalente pode ser. Então, a gente tem 3 resistores. 3 resistores de resistência R. E eles podem estar em série ou paralelo. E ele quer saber a resistência equivalente. Ela vai poder ser o quê? Para a gente fazer, a gente tem que lembrar das duas formas de fazer a associação, né? Se for em série, vai estar assim, ó. E se for em paralelo, vai estar assim. Ambos são R. Se a gente for fazer a resistência equivalente em série, resistência equivalente em série de 3 resistores R fica R mais R mais R. Quanto que é R mais R mais R, gente? É o mesmo que X mais X mais X. X mais X mais X são 3X. Então, R mais R, 3 vezes R, certo? Esse é o valor da resistência equivalente se estivesse em série, tá? Agora, se estivesse em paralelo, 3 resistências R são iguais, então a gente usa a forma dos iguais, que diz o seguinte: pega o valor de uma resistência e divide pela quantidade delas, 3. Esse é o valor da resistência em paralelo. A gente vai voltar lá. Tem várias aqui respostas, né? 3R ou R ao cubo, não é? R ao cubo ou R sobre 3, também não é. Nenhuma aqui a gente tem ao cubo, né? 3R ou R sobre 3 é essa. Então é a letra
C. 3R ou R sobre 3. Aqui na letra D, R sobre 2 ou R sobre 3, não. 3R ou R sobre 2 também não, né? Então, a letra C, certo? Alguma dúvida nesse? Não, Vamos para o 111. vamos. 111 no circuito esquematizado abaixo, o resistor de resistência R2 é percorrido por uma corrente de intensidade I2, desculpa, igual a 5 amperes. Então a gente tem o circuitinho e ele quer que a gente calcule algumas coisas. Na A, ele quer a DDP nos terminais R2. DDP, vocês lembram o que é DDP, né? Lembra? O que é a DDP, gente? É a corrente? É potência? É tensão? Então, O que é? a corrente. O que é DDP, gente? Tô esperando. A corrente. Não. Atenção. É a tensão, muito bem. R2 igual a 12 ohms. Aqui a gente tem I1 que a gente não sabe. Tô redesenhando aqui, gente, para a gente responder. Aqui é o I2, que vale 5 ampere. Que tem o I total, certo? E 12. Na letra A, então, ele quer saber a DDP, a tensão que está passando nos terminais do resistor R2, que é aqui. Então, a gente calcular essa tensão. Como é que a gente faz para calcular a tensão? É o URI, né? R vezes I, certo? O valor da resistência é 12, o valor da corrente é 5. Quanto que é 12 vezes 5? Quanto que é? Acho que é 60, né? 5 vezes 2, 10, aí 1, 5 vezes 1, 5, 6, 60 volts. Esse é o valor da DDP que está passando no resistor R2. Na letra B, ele quer a intensidade da corrente I1, que está aqui. A gente tem que lembrar que se a gente calculou a tensão que está passando aqui, é o mesmo valor da tensão U, que é 60 volts aqui. E é o mesmo valor que está passando no resistor R1, certo? Então, essa aqui é a A, né? Para a gente calcular a B, que ele quer o valor de I1, a gente joga no ROI do mesmo jeito, né? Só que agora a gente joga com o valor dessa resistência aqui, tá? O valor da resistência é 4. Se ele quer o I1, a gente usa o R1. 4 é igual a tensão, que é a mesma no circuito todos, que é 60. E o I1 é o que a gente vai calcular, tá? Multiplicando cruzado aqui, é só a gente inverter, né? Vai ficar I1 igual a 60 dividido por 4. Quanto que vale I1? Acho que é 15, né? Deixa eu confirmar aqui. 60 dividido por 4, 15 amperes. Então, o valor da corrente que está passando aqui é 15, aqui é 5, certo? E a letra C, ele quer saber a intensidade da corrente que o gerador fornece. Gerador é esse aqui, tá? Gerador é sempre a fonte de tensão. Esse aqui é o gerador. Ele quer saber o valor dessa corrente aqui. O valor dessa corrente, que é a do gerador, que é a corrente total, é sempre a soma de tudo que está se dividindo, né? Aqui a gente tem uma corrente de 5, aqui a gente tem uma corrente de 15, tá? Então, o I é igual a I1 mais I2. O I é igual a 5, não, o I1 é 15
O I2 é 5. 20 amperes. Certo? Alguma dúvida? Não, Nenhuma, né? não. Não. Oh, Deus. Agora, deixa eu compartilhar aqui de novo. A gente fez o 111, agora vamos pro 112. Cento e 112. A gente tem 3 resistores, né? Aqui. Um de 12, um de 18, um de 36. E ele quer saber a intensidade da corrente em cada um dos resistores. Isso é bom, hein? Alguém fez aí? Ninguém fez? Ninguém respondeu o fórum? Tô lembrada de eu ter feito isso, não. Uai, gente, vocês não tá com caderno, não? Eu não tô, não. Certo, 72 volts. Aqui a gente tem o I. O I1, I2 e 3. Ah, redesenhei aqui, ficou assim. 36, 18 e 12. A intensidade da corrente em cada resistor. Para a gente saber o I que está passando aqui, a gente precisa ter o valor da resistência e o valor da tensão. A gente tem, né? É 72, que é o valor da fonte, é o mesmo nos três. Está em paralelo, né? Está em paralelo é o mesmo. Então, calcular I1. Sempre pelo RUI. Se eu quero o I1, eu preciso desse R1 ali. Então, vai ser 36, que é igual a 72, dividido por I1. Aqui a gente inverte, né? Vai ficar I1 é igual a 72 dividido por 36. I1 dá, acho que é 2, né? Acho que é a metade disso aí. 72 dividido por 2 amperes. Na letra B. Bom, não é letra B, né? É tudo igual. É de todos na A ainda, né? Desculpa. Vamos fazer por o I2 aqui. Então a gente precisa do R2, que é igual a U sobre 2. O R2 é 18. A tensão é 72. E o I2. Aqui vai ficar I2 é igual a 72 dividido por 18. 72 dividido por 18 dá 4. Então I2 vale 4 amperes. Vamos fazer do terceiro aqui, que é esse 2. Vai ficar I3 igual a U sobre R3, certo? O I3 a gente vai calcular. O U é o 72 e o R3 é 12. 3 é igual a 72 dividido por 12 dá 6. 6 amperes. Então aqui a gente tem o valor das 3 correntes. Na letra B, ele quer a intensidade da corrente total enviada pela bateria. Para a gente saber o I total, é só a gente somar, né? Todas essas 3 correntes. É sempre esse I se divide proporcionalmente aqui, só que não se perde. Então, se a gente somar eles, a gente tem o valor do I total. Então, o I é igual a I1 mais I2 mais I3
o I é igual a o I1 vale 2, o I2 vale 4 e o I3 vale 6. O I vai ser 6 mais 4, 10 mais 2, 12 amperes. Esse é o valor total da corrente, tá? E a letra C, que é a resistência equivalente entre os pontos A e B. Ele chamou esses pontos aqui de A. Todos são A, porque é o mesmo ponto, a gente poderia juntar eles em um só, dá no mesmo. Então tem que ter a mesma letra, né, o mesmo nome. E aqui é B, que é o mesmo ponto também. Entre A e B, a gente tem 3 resistores. Ele quer saber o valor da resistência equivalente. São 3 resistores, né? Só que a gente não vai fazer dos 3, a gente vai fazer de 2 em 2. A gente pode começar pelo 36,18, 36,12 e 18,12. Né? Deixa eu ver aqui qual que fica mais fácil. Dá para fazer 36 por 18. Vamos começar por ele, então. Vamos fazer esses dois aqui primeiro. Resistência equivalente 1, que não é a total ainda, vai ser 36 vezes 18, dividido por 36 mais 18. 36 vezes 18 deu 648. 36 mais 18 deu 54. 648 dividido por 54 deu 12 ohms. Então agora a gente pega aquelas duas lá de cima aqui e substitui por uma de 12 ohms. Só que o que sobrou foi outra de 12. Então aqui a gente vai ter uma associação de dois resistores iguais, né? Então agora a gente pode calcular a resistência equivalente, que é a total mesmo, fazendo assim, ó, 12, que é o valor de uma, dividido por 2, que é o valor da quantidade, que dá 6 ohms. Então a gente pode pegar os 3 resistores e substituir por um de 6 ohms, certo? Alguma dúvida? De boa, né? Boa. Deixa eu voltar lá. O tempo tá meio curto, né? E eu ainda quero voltar para aquela que a gente não fez, para 109. Vamos fazer essa 113 aqui e a gente volta para ela. Que a gente vai ter que fazer ela. A 113 é boa, né? Deixa eu colocar assim que a gente vê tudo junto. Em relação ao trecho do circuito representado a seguir, calcule. Esse é um exercício que ele deu outras letras para a grandeza que a gente já conhece, né? Eles chamam de x e y, os pontos que a gente costuma chamar de A e B, né? E isso pode gerar alguma confusão, mas não tem dificuldade nenhuma, tá? É igual sempre, certo? Então aqui a gente tem esse trecho, ele quer saber primeiro a diferença de potencial U, XY, que é esse aqui, ó. Deixa eu circular aqui. Na letra A ele quer esse valor que já está com ponto de interrogação, tá? Ele quer saber isso, que é o ponto da tensão entre os pontos X e Y, né? Ele falou diferença potencial, que é o DDP, que é a mesma coisa que tensão, né? Para a gente calcular o valor dessa tensão, a gente tem que analisar o seguinte.
Se está em paralelo, o valor dessa tensão aqui é o mesmo. Aqui, aqui e aqui, é tudo igual. Então, na aula anterior eu falei para vocês, sempre que a gente estiver assim e tiver algumas informações faltando, aqui, ó, aqui falta R3, aqui falta R2, a gente tem que ir no resistor que está completinho, que eu tenho o valor da resistência, tenho o valor da corrente. O R1 eu tenho o valor da resistência, que é 6, e tem o valor da corrente, que é 10. Se eu tenho o valor da resistência e tenho o valor da corrente, eu calculo o U. E o U que eu calcular aqui é o mesmo no R2, no R3 e no U total. Tá? Então a gente vai calcular ele assim. 113, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o U XY. Só que para isso a gente vai usar o resistor R1, lá na lei de Ohm. R1 é igual ao valor de U sobre I1. Né? O U é o que a gente quer, então vai ficar multiplicando cruzado, vai ficar R1 vezes I1. Aí ficou assim, R1 vezes I1, certo? O R1 que a gente tem vale 6. E o I1 que a gente tem também vale 10. Né? Então, o vale 60 volts. Esse é o valor da tensão total. O XY vale 60 volts também. Tem que valer, tá? Então, a letra A a gente já fez, certo? Agora a letra B. A resistência equivalente entre X e Y. Agora, para a gente calcular a resistência equivalente, na B, eu vou fazer um negócio com vocês aqui, ó, para facilitar. A gente tem 3 resistências, só que das 3 a gente tem uma, certo? Só com uma a gente consegue fazer o cálculo da resistência equivalente? Não, gente. Então, por aqui, é impossível a gente fazer o cálculo da resistência equivalente usando os valores da resistência, certo? A questão nessa é que, ó, tanto que ele pede o R2 e o R3 depois de pedir a resistência equivalente. Então, naturalmente, a gente percebe que a gente não precisa do R2 e do R3 para saber a resistência equivalente. E a gente não precisa porque esse exercício ele deu o valor da corrente total. E eu falei para vocês algumas vezes que se você tem a tensão total, que a gente já calculou, e a corrente total, consequentemente, se você jogar na lei de Ohm, você vai calcular o R total. E o R total a gente chama de R equivalente, né? Então, vai ficar assim, ó. Se eu quero saber uma resistência equivalente, eu preciso do total dividido pela corrente total. O total vale 60, a gente acabou de calcular aqui, certo? E a corrente total, o exercício deu, né, que ele disse que vale 20 amperes, tá? O valor da resistência equivalente, então a gente corta 0 aqui, 6 dividido por 2, que dá 3 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente e a gente conseguiu fazer sem ter que fazer aquele cálculo, produto pela soma, né? Essas coisas, certo? Até aqui vocês entenderam? Entenderam, né? Sim. Beleza, então vamos para a C. A C que é o R2. Sim. A C que é o R2. Deixa eu voltar aqui. O R2 que está aqui. Ele quer esse R2 aqui, certo? Para a gente calcular R2, eu preciso da corrente que deu e da tensão que a gente calculou, certo? Então, R2 é igual ao valor da tensão total dividido por I2, tá? A tensão total é 60, sempre, nesse exercício vai ser 60, em qualquer lugar que a gente usar a tensão é 60. E a corrente naquele caso ali vale 4, né? Então, R2 vai ser 60 dividido por 4.
2, 4, 6, né? Dá 15, né? A gente calculou agora, é isso. 15 ohms. Esse é o valor de R2. A letra D, que é o I3. O I3 é o valor da corrente que está passando o resistor R3 e a gente não tem ele, tá? A gente não tem como calcular esse I3 usando o R3, porque ele não deu, ele pede depois. Então, para a gente resolver ele, a gente tem que olhar pela corrente total, tá? A gente tem a corrente total, a gente tem o I1, a gente tem o I2, consequentemente a gente consegue calcular o I3, né? Porque o I não é esse mais esse mais esse. Se a gente tem o I, tem esse, a gente calcula o I3 fazendo assim, ó. O I é igual a I1 mais I2 mais I3, em que o I vale 20, o I1 vale 10, o I2 vale 4 e o I3 a gente não tem, certo? Que vai ser 20 é igual a 10 mais 4, 14 mais I3. O I3 é igual a 20 menos 14, que dá 6, certo? 6 amperes. Esse é o valor de I3, mas a gente vai fazer de cabeça, né? Eu tenho 20 que está se dividindo. Vai 10 para um, vai 4 para o outro. Quanto que sobra para o I3? 6. 6 mais 4, 10, mais 10, 20, certo? E o R3, na letra E, vai ser calculado, a gente já tem o I3, né? E a gente tem o valor da tensão também, tá? Ah, tá compartilhado aqui, vocês não viram fazendo a conta, né? Aqui. O que eu fiz foi o I é igual a I1, I mais 2, mais I3, calculei o I3, que vale 6, certo? Professor, só Oi. para avisar, a internet do Jonathan acabou de caiu. Do Jonathan? O Jonathan caiu na internet. Ah, não, beleza. Mensagem. Tranquilo. Pra gente calcular o R3, eu preciso do U total e do I3. O R3, então, vai ser o U total é 60 e o I3 é 6. Consequentemente, 60 dividido por 6 é 10 ohms. Tá bom? Então, com essa a gente encerra o 113. Vai acabar dando 114, 115, 116. Nossa senhora. E ela vai acabar agora, né? Falta menos de 1 minuto, tá falando aqui. É o seguinte. Quem quiser, eu vou voltar, certo? Aí quem quiser voltar, eu vou reiniciar. Não tem obrigação de voltar, não. Só volta quem quiser, que eu vou fazer aquele outro exercício, 111. Eu peço desculpa, mas eu não vou voltar pro professor porque eu tô morrendo de fome, eu vou comer alguma coisa. Vai ser uns 5 minutinhos, tá, gente? Porque eu tenho que dar aula 10 horas.